E estamos de volta para continuar falando de saúde e doenças infecto-contagiosas com o Dr. Ricardo Aiden, que é médico infectologista. Doutor, a gente estava falando da febre amarela, eu queria continuar falando um pouquinho mais. Qual que seria o tratamento? E quanto mais cedo for descoberta a doença, melhor para o paciente? O tratamento, a rigor, Vanessa, é medidas de suporte, Tá? Que é uma doença que, nas suas fases graves, né, é uma pirâmide de distribuição. Muita gente teve febre amarela e nem soube que teve, porque tem as formas leves. Agora, nas formas graves, a mortalidade é alta, o impacto é violento e muito rápido. Então, são medidas de suporte que passam por um primeiro atendimento o mais rápido possível ante uma suspeita e provavelmente a necessidade de terapia intensiva e agora até um recurso extremo, quando possível e cabível, do transplante de fígado, quando a destruição do órgão é muito pronunciada. Mas ele pode atingir outros órgãos, em especial os rins também, paralelamente, o miocárdio, dando problemas cardíacos graves. Então, é uma doença, na sua forma grave, violentíssima. E os sintomas são parecidos com a da dengue, por exemplo? Não, doutor? Inicialmente, sim, mas é um período bem mais curto. E a evolução, outro dia tive num simpósio em São Paulo, onde alguns colegas do Emílio Ribas, que viram muitos casos e atenderam porta lá com esses casos, contaram assim, uma experiência dramática. Aquilo que a gente leu no livro sobre a febre amarela, porque a gente não tem experiência prática de enfrentamento, a prática hoje ela está sendo diferente. O vírus ele muda e as características da invasividade e tudo mais do vírus fazem com que a história natural evolutiva da doença se modifique para algo muito mais galopante, mais sério do que se imaginava e com uma morbimortalidade altíssima. Pois é, então é importante aí, mais uma vez, a gente toda hora fala aqui no VTV da gente enfatizar da importância da vacinação, né, doutor? Tem que realmente não tem que ter medo, é uma vacina que tem pouco efeito colateral em comparação com as outras. Então, a pessoa pode e deve tomar também vacina de febre amarela. Sim. Uma outra doença também que preocupa demais é a hepatite C. São mais de 170 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. É silenciosa essa doença e pode matar também, né, doutor? Silenciosa, pode matar a longo prazo. Hoje, o grande desafio no Brasil e no mundo é descobrir as pessoas que têm o vírus e que não sabem que têm. Então, é importante chamar a atenção para a população. Se você não se testou para hepatite C, faça um teste de hepatite C. Como que é o teste, doutor? O teste a gente tem desde o teste rápido a um exame de sangue convencional voltado para a detecção da hepatite C. Tá. Então, hoje estima-se que a gente tenha algo em torno de 600 a 700 mil pessoas vivendo com hepatite C no Brasil que não descobriram ainda que tem. Até porque hoje o tratamento ele já tem medicamentos novos, recém-lançados e agora recém-aprovados, que vão fazer parte do armamentário brasileiro, que curam de 97% a 99% dos pacientes. Então, a gente está acabando com a hepatite C graças aos modernos tratamentos. Porém, as pessoas que têm o vírus e não sabem precisam descobrir e se tratar. E não tem sintoma nenhum, a pessoa não sente nada às vezes absolutamente silenciosa, mas assim, o que é mais comum nas pessoas é um cansaço, que a pessoa geralmente fala assim, eu tenho um cansaço que não era meu, ultimamente eu ando muito cansado, tem que testar a hepatite C. Como ela também induz, às vezes, o aparecimento de diabetes tipo 2 e de hipotiroidismo, todo mundo que tem diabetes e hipotiroidismo deve fazer um teste de hepatite C, entre outras coisas, né? Tá bom, doutora, eu queria falar agora de um dado muito preocupante que a gente pegou hoje, que segundo dados da Secretaria de Saúde de Santos, são registrados de 25 a 30 novos casos por mês de pessoas infectadas com o vírus da AIDS. E o detalhe mais preocupante é que a maior parte delas é na faixa dos 14 aos 25 anos de idade. Como que isso acontece, doutor? Então, Vanessa, isso é o impacto mais importante nos segmentos populacionais, é nessa faixa etária que você colocou. Gente, 14 anos, 14 geralmente anos. é em cima do sexo desprotegido, em especial entre homens que fazem sexo com homens, o sexo anal desprotegido, com uma transmissão muito acentuada nesse grupo, mas também entre heterossexuais, essa mesma população está se infectando bastante em toda a região sudeste, não somente em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, e isso é extremamente preocupante. O único lado bom da questão é que hoje os remédios são muito eficientes e as pessoas conseguem viver com AIDS
ou com HIV, AIDS, não morrer. Mas será que isso também não atrapalha? Porque Isso aí a pessoa atrapalha. acha, tem tratamento, então eu não vou me Na prevenir. verdade, é assim, hoje a gente tem outras estratégias. Primeiro, assim, primeira estratégia para diminuir a transmissão, tratar a pessoa que tem o HIV. Segundo lugar, usar camisinha, baixa mais ainda. E agora, a novidade é a PrEP, profilaxia pré-exposição. A pessoa que não tem o HIV e tem um parceiro que tem, ela também toma o remédio contra o HIV. Isso reduz mais ainda em escala a transmissibilidade, é algo bastante positivo esse efeito, e que já começou a ser feito aqui no Centro de Referência de AIDS e outros centros de referências, mas vai ser espalhado a outras unidades que atendem AIDS, como o Guilherme Álvaro e outros ambulatórios dos municípios vizinhos. E as pessoas que têm, por exemplo, uma mulher que tem um marido que é positivo para o HIV, que usa preservativo, ele se trata, mas ela não toma o remédio, ela pode vir a tomar a medicação e reduzir mais ainda a possibilidade da transmissão, essa estratégia chamada PrEP. Entendi. E os casos são maiores em homens ou mulheres? Existe esse número? Ou é em igual? Santos, até um tempo atrás, como o contingente de mulher versus homem é a maior discrepância brasileira, mais mulheres versus homens numa cidade em Santos, a gente tinha lugares que era 1 para 1 a distribuição e chegou a 2 para 1, 2 mulheres para um homem infectado. Hoje há um equilíbrio e em alguns bairros o contingente masculino um pouquinho mais atingido, mas a gente tem esse problema. E outra faixa importante, a gente tem muito idoso em Santos, é o dobro da média nacional, então também na terceira idade também tem circulado bastante o vírus HIV e as pessoas têm se infectado. Tem que se prevenir mesmo, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o simpósio. Então, inscrições estão abertas e qualquer pessoa pode participar, é isso? São inscrições abertas pela internet, vai acontecer na Associação Médica de Santos, em conjunto com a universidade a qual eu pertenço, a Unimes, com multitemas, inclusive vai ser abordada essa estratégia de PrEP, novas alternativas de tratamento de hepatite C, vacinas em geral com ênfase à gripe e febre amarela e a aula de febre amarela também, que sou eu mesmo que vou dar. E outros temas correlacionados com respeito ao tratamento do HIV e as pessoas que vão envelhecendo se tratando contra o HIV, que tem algumas peculiaridades e algumas características diferentes de tratamento, enfim. Simpósio aberto às pessoas interessadas e em especial ao público dos trabalhadores de saúde. Tá certo, doutor. Então, as inscrições podem ser feitas pelo simpósioinfecto@agenciales.com. Doutor, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, como sempre. Uma boa tarde para o senhor. Conversei com o médico infectologista, doutor Ricardo Aiden. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Fica aí.